Boa tarde. Hoje nós vamos continuar com a história dos Manocas, mas eu quero hoje falar um pouco sobre a minha mãe. Como ela era, o que ela fazia. Depois eu volto a falar da vida deles desde o casamento, contada por eles mesmos, o que eu sei. A mãe era uma pessoa muito especial, muito querida, muito habilidosa. Não teve estudo, porque já aos 11 anos ela foi colocada numa casa de família para trabalhar em Paverama. Isso era uma casa que os donos eram donos do cartório. Então lá ela aprendeu muita coisa, mas o serviço era pesado. O chão da casa era lavado com pedra moída para ficar branquinho, não tinha cera, não tinha nada. Mas ela sempre foi muito inteligente, ela aprendeu a fazer tudo. A mãe era, assim, ela só não era muito de cozinhar, não era muito o chão dela. Ela cozinhava, mas não era o que ela gostava. Ela era uma excelente crocheteira, ela fazia esses tipos de colchas de crochê, que ela fez mais de 20 colchas assim, tamanho casal de solteiro. Ela fazia grampado, qualquer ponto de crochê ela sabia fazer. E a única coisa que ela não fazia era tricô, porque ela apertava tanto que ela quebrava a ponta das agulhas fazendo tricô. E era uma exímia costureira. Essa colcha ela fez para mim. Ela é toda em alto relevo. Então leva o dobro do tempo, o dobro de linha. E se ela achasse um errinho, mesmo lá no começo, ela desmanchava tudo. Esse bico aqui, para combinar com o desenho da colcha, isso foi criado por ela. Porque todo o crochê tem um acabamento, né? E ela mesma fez o desenho e fechou tudo no final do trabalho. Ela costurava vestidos, calça para homem, casaco, trabalhou muitos anos na camisaria Eberle de Lajeado. Era assim, costurava camisas de tudo que era tipo de camisa. Aí ela fez um curso para costurar vestidos. Aí ela fazia aquele tempo dos vestidos de seda, tudo ela fazia. Depois ela fez um curso para fazer calça de homem. Aí ela fez para fazer os blazers. Tudo ela costurava com perfeição. O caseado, hoje a máquina faz. E ela fazia tudo à mão perfeito. Caseado é quando abre uma casa para fechar o botão. Aí abre aquele buraquinho e ela fazia em roda tudo à mão com a linha fininha, que ficava uma perfeição, como se fosse a máquina de hoje, que faz com muito mais facilidade. Outra coisa, tem pontos mais difíceis. Eu também faço crochê, mas eu esqueço às vezes os pontos. Aí a gente perguntava, mãe, sabe o ponto margarida? Ou qualquer outro ponto? Me traz uma linha, uma agulha. Ela já saía fazendo. E ela faleceu aos 89 anos e sempre fazendo crochê. Fazem 12 anos que ela faleceu, ainda tem a sacolinha do crochê que ela fez no domingo que ela ficou doente. Ela era muito caprichosa com tudo que ela fazia e ela não achava nada difícil. Se tivesse que falar com alguém para arrumar uma coisa, com um advogado, ela não tinha, ela ia na frente. Um exemplo disso é que no batistério dela, era como se ela ia ao registro, como se ela nasceu em 22. E ela teria nascido mesmo, porque naquele tempo eles não faziam o registro logo que a criança nascia. Às vezes tinha 2, 3, e lá e fazia tudo o registro, né? E ela descobriu que ela foi atrás, que ela foi batizada numa capela lá perto de Mariante.
que ainda existe hoje lá essa capela, no Capitão Miguel. Aí ela foi atrás, ela foi aqui na Casa Canônica de Estrela, pediu um batistério que vinha de Porto Alegre, que naquele tempo a Igreja Católica de Estrela pertencia a Porto Alegre, hoje é a Montenegro, e veio o batistério certo, com dia, hora, tudo, e ela então passou para 1921, aí para ter os papéis certos. Ela não tinha medo de ir falar, se fosse com um advogado, porque naquele tempo tinha todo mundo, advogado era, hoje é a coisa mais comum que tem, né? Mas naquele tempo não. E ela ia falar com quem fosse possível se ela quisesse arrumar uma coisa. Ela era assim muito inteligente para a vida que ela levou, porque ela aprendeu, ela lia e ela tinha uma facilidade de fazer versos. Acontecia uma coisa, ela já ia lá, a gente faz verso sobre tal coisa, ela já ia, se fechava no quarto e escrevia. Claro que tinha certos erros de português, assim, uma letra, uma palavra, ou um acento, uma coisa, mas ela fazia. Me lembro que ela tinha um irmão mais novo dela, que houve uma eleição e ele se candidatou e perdeu. E o candidato da mãe não era o mesmo dele. E ela fez tudo em verso e mandou para ele. Assim, ela era assim muito, muito inteligente. Pena que ela não teve uma oportunidade de estudar na época de... E ela lembrava sempre de tudo. Ela não... Mesmo aos 89 ela lembrava. E assim, ela arrumava, saía para arrumar aposentadoria para as pessoas também. Ela não temia as coisas, se dava com todo mundo. Às vezes as pessoas antes passavam aqui e brincavam com ela, assim, porque ela se dava com todo mundo. Um dia ela estava sentada e daí passou uma pessoa e disse assim: "Ô, Dona Maria, qualquer hora eu passo aqui." Ele queria dizer que ele ia chegar para conversar com elas. Ela disse assim: "Pode passar, a estrada é pública." Tudo ela tinha uma resposta para dar. E quando se falava alguma coisa para ela: "Como é que tu vai?" "A gente nova está sempre bem." Ela que ela respondia. E nós tinha um neto meu, tinha um galo. O galo só não falava para não trabalhar. Ele viveu 11 anos, coisa que não é normal para uma ave assim. E aí um dia passou um vizinho aqui e disse assim: "Ô, Dona Maria, por que a senhora não arruma uma galinha para ficar junto com esse galo?" Ela foi responder assim: "Não, eu também fiquei viúva e não arrumei outro homem." Tudo ela tinha uma resposta para dar. Assim, quando ela tinha uma pessoa conhecida dela que gostava muito de trocar de partido, porque o meu pai sempre foi do Partido Trabalhista, tempo de Getúlio Vargas, e ela também. Então, quando dizia assim: "O fulano trocou de partido também, ele é que nem folha de bananeira, vai para todo lado." Por isso que porque a folha de bananeira, de tanto balançar, ela se rasga, né, se abre. Por isso que nunca dá certo com nada. A minha mãe foi muito especial. Ela era filha de gente bem pobre. Ela era filha do Raul Martins, um cortador de mato. Ele vivia nos matos. E a Adolfina Marques era o nome da minha avó. Tinha apelido de Nenenga. E o vô, isso eu nunca entendi, porque o vô era uma pessoa que hoje estaria com 145, 50 anos. E ele era um matemático. Ele escrevia perfeitamente tudo, e tudo com letra desenhada. E assim se tinha ele trabalhava no mato, então eles cortavam o mato e faz aqueles monte de metro, né? Cada pedaço tem que ter 1 metro, e aí eles calculavam. O Raul, o nome dele é Raul, quantos metros cúbicos tem ali? Cúbico tem tantos e quadrado tem tantos, fazia. Às vezes ele pegava um pedacinho de pedra e escrevia ele escrevia no chão ou na pedra, e tudo podia medir que estava certo.
Mas era um homem assim que andava simples, se a roupa era mais pequena, ele botava e saía igual, se o chinelo era mais pequeno, ele botava e saía igual. Se desse feijão só e arroz para ele estava bom, se fosse uma galinhada estava bom. Uma pessoa assim, mais criada no mato. E aí, como a minha avó morava mais no início do centro aqui da cidade de Estrela, e ele era mais jogado, ele não era assim de ter aquele capricho, e ela era muito caprichosa, minha avó. Então, eles terminaram se separando para aquela época, se separaram. E eu tinha uns primos que estudavam na escola São Luís, que é no centro, que era da Igreja Católica. Então, quando eles vinham, ela ficava mais ou menos da metade do caminho, saía da escola e vinha e passava lá. Aí, então, ela não deixava nenhum sair sem dar uma fatia de pão. Ela fazia uns pão, uma gamela, uns pães altos, assim. Então, ela cortava uma fatia de pão, passava uma coisinha por cima, o que ela tivesse, e dava. Eles adoravam. Não queriam faltar a aula para pegar o pão lá da Avó Nenem, que eles diziam. Era uma pessoa muito boa. Morreu com 104 anos. A mãe era uma pessoa de muita fé. Ela rezava muito. Ela tinha um altarzinho no quarto, que um dia até quase pegou fogo. Então ela trabalhou muitos anos na Pastoral da Saúde. E ela tinha gente do centro aqui de Estrela que vinha aqui pedir para ela rezar, às vezes por uma doença, por um neto ou a filha que ia fazer um concurso, e sempre dava certo. E ela benzia. E toda a benzedura dela sempre deu certo. Eu acho que as pessoas também vinham com muita fé. Hoje em dia as pessoas já quase não acreditam mais, nem tem mais esse tipo de benzedura. Ela benzia de quebrante, de mal-olhado. Ela fazia uma benzedura. Sei, uns anos atrás tinha muita gente que tinha as verrugas nas mãos, ou tinha bicho também, vaca, boi que tinham essas verrugas, e ela benzia, porque o pai benzia. Aí ela benzia aquilo 3 sextas-feiras. E quando terminava a última sexta-feira, não tinha mais nenhuma verruga nas pessoas. Meu pai morreu em 85. E aquilo para ela foi uma coisa muito séria, porque foi o namorado que ela teve, que ela casou e coisa, e aí ela começou a gente notava ela assim, então ela de vez em quando ela queria muito ir no cemitério, primeiro ela ia quase toda semana, daí a gente começou a cortar, porque sempre falando para ela que não fazia bem, que tinha que deixar ele descansar. Mas em 2009 nós começamos a notar que ela sempre dizia assim, eu quero ir aonde está o Adão. Ela tinha a impressão que se ela morresse, chegava no céu e se encontrava com ele. Então ela começou a dar exemplos, assim, começou assim, no fim do ano, a gente sempre dava feliz ano novo, aí nesse ano ela disse assim, que para o ano a gente esteja junto. Ela disse assim, não, isso a Deus pertence. Daí veio a Páscoa e ela chamou uma amiga nossa que vendia chocolate, diz ela, eu não vou deixar a Núbia querer mandar, eu vou dar o que eu quero, que eu não sei se eu estou aqui ano que vem. Daí a minha filha mais nova estava comprando uma louça e faltavam umas peças. E aí eu disse, mãe, eu vou lá comprar e eu e tu vamos dar. E quando eu trouxe essas peças de louça, era do Romero Brito, ela foi e disse, não, eu vou dar tudo, eu não sei se eu estou aqui ano que vem. E todo ano eu tenho uma prima em General Câmara que buscava ela para a festa de Santa Rita. Era 18 de maio. E naquele ano ela disse assim, se a Letícia vir me buscar, eu não vou. Eu disse, mas por que, mãe? Vai, se ela vem te buscar, não sei o quê. Não, eu não quero ir. E deu também lá um problema com a Letícia, que ela também não veio buscar. E foi a sorte, porque ali daí logo ela ficou doente.
Aí eu faço aniversário em 3 de junho. Aí ela veio de manhã cedo, me deu um abraço, me deu um presente, um jogo de lençol. E daí eu disse assim, ai mãe, não precisa nada, basta nós estar juntos. Mas pro ano que vem eu não sei se nós temos. Dali ela ficou doente e ela sempre pedia, que ela se dava muito com uma irmã da Pastoral de Saúde, que ela dizia que quem tinha sofrido antes de morrer, ficado doente, era mais fácil de chegar até Deus. E o meu pai morreu de câncer nos ossos, ele teve 55 dias hospitalizado, com dores terríveis. E ela ficou doente de uma doença que nós nunca nem tínhamos visto falar. De repente, domingo, depois do almoço, ela tomou shampoo, tudo normal. 10 horas ela chamou, que estava com dor de estômago, aí nós chamamos o plantão da Unimed, os vieram, fizeram a injeção, não, é virose, mas aquilo não passou, outro dia piorou, levamos ela para o médico, o doutor André, ele disse, não, vamos logo, não é nada de virose. E era a tal da pancreatite, que nem nós nunca nem tinha visto falar. Então ela teve 53 dias no hospital, 1 semana num quarto e o resto no UTI. Daí, aquela assim, deu muito exemplo para vizinhos, depois vinham falar que ela dizia assim, eu tinha reformado a casa dela, que ela queria fazer umas pinturas, eu reformei tudo. Ela dormiu 3 noites nessa casa pintada, então ela queria que pintasse em cada peça uma parede de uma cor, eu fiz como ela queria. E ela entrou lá, começou a chorar e disse assim, pena que o Adão não pode ver isso, mas eu ainda estou vendo. E 3 dias depois ela ficou doente e nunca mais voltou. O quarto, eu tinha encomendado um quarto para ela, os móveis, já tinha pago tudo, nem tinha vindo ainda. Quando o quarto veio, ela já tinha partido. Como ela queria. Ela queria ir junto onde estava o meu pai. Só o que ela falava. Aí depois, eu quero depois continuar a história da vida do casamento deles. Que também é muito bonita, para mim é muito bonita, muito interessante. Como foi o começo daquela época. O pai trabalhava no Rio e daí ele cansou, ficou doente, aí que começou depois Isso eu vou deixar então para a próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus abençoe todos.